Flávio Bolsonaro foi indicado candidato pelo Jair Bolsonaro. Será o candidato do PL, será o candidato do bolsonarismo à presidência da República, segundo Jair Bolsonaro, na voz do próprio Flávio Bolsonaro. Nós vamos pensar as implicações. Os mercados, olha bem, os mercados, já despinguelaram, né? Ai, a gente quer Tarcísio. Não, não vamos falar disso. Por que eles gostam tanto? Por que eles querem tanto? Ou ainda, mas o que há de tão ruim? Mas por quê? Né? Por que nós precisamos tanto de Tarcísio e Lula não nos serve? Ai, é porque ele não pensa nas contas públicas. Como eu detesto resposta preguiçosa. Aliás, eu odeio preguiça, né? Vocês sabem disso. Preguiça é um negócio devastador. A não ser que seja preguiça poética, olha bem. Aí sim, né? O ócio com dignidade. O ócio com dignidade. Né? Ou então a preguiça irônica, Macunaíma nascendo, olha bem. Ai, que preguiça. Né? Agora, o pensamento preguiçoso é o que pode haver de mais aborrecido. Meu Deus do céu. Olha... Você fala assim, rei, você quer ir para o céu e ter uma pessoa chata e preguiçosa pensando ao seu lado? Ou quero ir para o inferno, arder um pouquinho, mas ter uma pessoa interessante? Ah, eu vou querer arder um pouquinho, olha bem. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Né? Como disse Cazuza no documentário que está aí, que tem de ser visto, Cazuza além da música, o chato é um imperdoável. O chato é um imperdoável. Então vamos pensar. Será que é para valer? Flávio Bolsonaro é o candidato para valer? É isso mesmo? Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou a pessoas próximas que o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, será seu candidato à presidência da República nas eleições de 2026. Em mensagem enviada à imprensa, o presidente nacional do partido de ambos, o PL, Valdemar Costa Neto, disse: confirmado, Flávio me disse que o nosso capitão ratificou sua candidatura. Bolsonaro falou, está falado, estamos juntos. Essa Para um pouquinho, Valho Bene. Eu senti nisso aquele entusiasmo, assim, olha, mas sabe quando você, hoje não, né, que eu sou uma pessoa comportada, mas sabe quando você via alguém assim, lá na sua juventude, vocês são jovens, eu já sou um senhor, mas você via e ficava louco, falava assim, nossa, é nessa que eu vou. Aquela excitação. Meu querido Arthur, aquele esquentamento do espírito, if you know what I mean, você fala, vai, continue. Essa foi a primeira vez que o ex-presidente está preso... O Arthur riu, ele se lembrou. Ineditismo dessa manifestação do ex-presidente, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, agora manifestando a intenção de apoiar Flávio como candidato. Bolsonaro tem avaliado que o filho 01 ganhará espaço na disputa a partir do momento em que se comportar como postulante de fato ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil. Ainda para o ex-presidente, Flávio é o mais articulado da família e conta com um relevante palanque de governadores aliados, como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, entre outros. Bom, isso qualquer outro candidato que fosse contaria, né? Porque o governador de São Paulo é bolsonarista, o governador do Rio é bolsonarista, né? Quer dizer, esse não é um diferencial. Na verdade, isso é o que une todos eles, né? Todos eles teriam essa condição. Né? O problema não é onde o Flávio une. O problema está onde o Flávio desune. Mas o próprio Flávio, vamos lá, vai. O senador Flávio Bolsonaro utilizou as redes sociais para se posicionar já como pré-candidato à presidência. Em um longo texto, acompanhado por uma foto dele ao lado de Jair Bolsonaro, o parlamentar escreveu: é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços
braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. O nosso país vive dias difíceis em que muitos se sentem abandonados, aposentados, são roubados pelo próprio governo, narcoterroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro, ninguém aguenta mais. Mas eu creio em Deus que não abandona nossa nação. Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. Eu creio... um pouco. De novo, para um pouquinho. Calma. Calma, Arthur. É a interpretação. Quando chega esse eleitor aqui, a gente precisa parar sempre. Vamos lá. Que é Deus. Né? Uhum. Eu vou fazer a piada de sempre. Deus hoje, inclusive, deixa eu ver onde Deus estava hoje. Hoje Deus provavelmente estava na Somália, lá vendo a fome, ali na África subsaariana. Aí toca, bate um sininho. Deus tem uma espécie de um iPhone, né? Que é o sininho. Pim! Deus falou: eita porra, o que é? Foi lá: o Flávio é candidato. Vou ter que cuidar disso agora. Porque os outros não têm Deus. Flávio privatizou Deus. Aqui, qualquer um que apele a Deus para fazer política, para ser ministro do Supremo, para não sei o quê, não, olha, mas isso me dá uma gastura, assim, porque isso é incompreender de tal maneira, explorar de tal maneira a religião, que eu acho uma coisa vil, né? Deus vai estar... Porque Deus, por exemplo, Flávio, gosta de gente com um fuzil na mão, já que vocês são pela liberação das armas, pelo Vale Tudo. Deus gostava do Adriano da Nóbrega, aquele seu amigo miliciano, que você condecorou quando estava preso. Deus falou: nossa, que pessoa boa. Né? E nos libertar do quê? Quais são as amarras? Só se for libertar golpista que está preso. É isso? Nem a direita acredita nisso, cara. Mas vai lá, siga. Vamos lá, Reinaldo. Ele disse o seguinte: eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe o nosso Brasil. Peguem a trajetória do Flávio, desde lá do começo, e vocês vão ver que esse cristão convertido, essa pessoa fanática, religiosa, esse ser iluminado pelo poder divino, isso é uma coisa recente. Isso aqui claramente estou interpretando aqui, né? Isso aqui é uma forma de cevar o voto, seja para ele, seja para algum outro, dos evangélicos. Seriam 30% do Brasil, se 60%, 70% caírem nessa conversa, então você já tem ali um patamar bom a partir do qual articular uma candidatura, não é? Como se de fato Deus participasse dessas disputas. Como se de fato não existisse Deus para os adversários. Como Deus estando com eles, então quem está contra eles não tem Deus. Não pode haver forma mais obtusa de fazer política. Não é? Mais atrasada. Mas, Reinaldo, você acha que realmente é o Flávio o candidato do Bolsonaro? Eu acho que o nome está sendo testado. Está sendo testado. Agora, de qualquer modo, traduz o entendimento da política e coincide com uma leitura que eu tenho até aqui dos Bolsonaro.
Uma campanha, de qualquer modo, preste atenção, uma campanha precisa de apoio, uma campanha precisa de dinheiro. E se vocês são inocentes a ponto de achar que fundo eleitoral resolve essas coisas, mesmo sendo grande como é, há muita inocência nisso, né? A direita precisa contar com o apoio do capital, do mercado financeiro, de alguns outros setores, que não se entusiasmam pela agenda desses caras. Porque a agenda do Flávio e dos Bolsonaros é a agenda do confronto, inclusive com o Supremo. É possível até, não, aliás, me ocorre agora, Vólios Benes e meu querido Arthur. Sim. Me ocorre agora. A reação da quase totalidade da imprensa, dizendo, com a devida vênia, escrevi um outro artigo hoje no UOL, a respeito grande, dizendo bobagens sobre a decisão do Gilmar e fazendo uma espécie de fechamento, de cercamento contra o Supremo e, na prática, se aliando com aqueles que querem empichar ministros do Supremo, certamente ajudou ter um clima, ter uma metafísica, tem um zeitgeist, tem um espírito do tempo, o espírito do momento, ajudou o Bolsonaro a lançar aquilo que, por enquanto, é um balão de ensaio. Que se definitivamente essa candidatura não atrair, se ela afastar o Centrão, e o Centrão não reagiu bem, se ela afastar os mercados, como eu chamo, se ela afastar o empresariado, vão tentar outra saída. Porque, evidentemente, o nome dessa gente toda é outro. É o Tarcísio. O mercado despencou hoje, dólar subiu, bolsa caiu. Por quê? Porque é o Flávio? Não, porque não é o Tarcísio. Que estupidamente davam como eleito, com a ajuda de, como é que eu chamo? De coisas semelhantes a institutos de pesquisa. Lembram, assim, na aparência. Não? Mais ou menos como um chimpanzé lembra um humano. Mas tem ali um percentualzinho de diferença no DNA, vale bem, que faz uma diferença danada. Às vezes torna até o macaco mais interessante, mas de qualquer modo... Mas sério, fala aqui o fã do Planeta dos Macacos, gosto até dos ruins. Não é? Então aí se criou esse negócio. Mas vamos ver. O Tarcísio teria sido avisado de que Flávio teria sido escolhido por Bolsonaro, insisto, por enquanto, né? Mas ele continua ali. Continua ali, vai bem, Arthur, aquela imagem que eu adoro, como os crocodilos do Rio Mara. Sim. Com a boca aberta. Vocês já viram esse documentário, todo mundo já viu. Todo mundo já bebeu um pouco demais, chegou meio tarde em casa, não tinha o que fazer, ficou vendo o documentário do Rio Mara dos crocodilos que comem os gnu, né? Ou então do dragão de Komodo. Já que não tem mais discurso do Monsanto para ver na TV Senado. Ali, esperando, com a boca aberta, passando. Passou, eu abocanho. Mas, por enquanto, a eleição está longe, mas também não está tão longe assim. Por enquanto, isso significa também, temos de interpretar, que o Tarcísio não deu as garantias que o Bolsonaro gostaria de ter. Todas não. A turma do Tarcísio não quer, por exemplo, um Bolsonaro de vice. Senão ele vira boneco de mamulengo.
Aí o Bolsonaro mediu tudo, disse, bom, imprensa comigo, na quase totalidade, contra Gilmar. Porque, na verdade, é disso que se trata. A adesão do Gilmar, que é técnica, que tem juridicidade, também é uma vacina contra a fascistização do país via chantagem contra o Supremo. A imprensa se aliou com a chantagem contra o Supremo na sua maioria. O Bolsonaro falou, nunca tive tanto apoio como agora. É hora de eu testar. É hora de eu ir para a solução mais radical. Que é ter um Bolsonaro. Sangue Bolsonaro. E aí vamos ver. Vamos ver. 3, 2, 1 para começar a aparecer artigos. Ele tem o direito de disputar, porque não sei o quê. Mesmo ele falando algumas coisas que ele falou que nós vamos ter de lembrar aqui. Agora, por enquanto, vai bem, Arthur, por enquanto eu estou satisfeito. Estou satisfeito, como dizia um tio meu. Estou muito satisfeito porque eu dizia que a coisa caminharia por aí, né? Que eles não estavam a fim de dividir o butim. Agora é questão de saber se vai ter adesão ou não vai ter adesão. Tarcísio foi avisado, vai lá. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi comunicado da decisão de Jair Bolsonaro, que escolheu o filho mais velho, Flávio, como candidato ao Palácio do Planalto para as eleições de 2026. Essa informação é do colunista Igor Gadelha. A notícia teria sido comunicada a Tarcísio pelo próprio Flávio em conversa durante essa semana. O senador viajou ao menos 2 vezes para São Paulo ao longo desses últimos dias, sendo uma delas na segunda e a outra ontem, quando possivelmente ocorreu a conversa sobre a indicação. Tarcísio já prometeu de tudo, né? Para eles. Já chamou o ministro do Supremo de tirano. Depois pediu desculpa. É verdade. Né? Desculpa, mas chamou. Já prometeu indulto. Numa entrevista que deu ao Diário do NBC, disse que seria a primeira coisa que ele faria. Né, dar indulto, prometendo a crise permanente. Eu acho lindo quando os tais mercados falam, como é mesmo, em segurança jurídica. Acho uma coisa muito fofa. Que segurança jurídica? A segurança jurídica do confronto? Ou então mesmo no caso do Gilmar, quando falaram assim, olha o que o Gilmar faz, olha como ele mexe com a segurança jurídica. É mesmo. Segurança jurídica fica ameaçando o ministro com impeachment, bastando 21 senadores para isso. Né? Uma das características da burrice é a sua imodéstia. Sempre. Não existe burro modesto. Presidente do aliado Republicanos diz que não sabia. O Marcos Pereira falou, não, eu não sei de nada. Partido do governador Tarcísio de Freitas disse não ter sido avisado previamente por nenhuma liderança do PL sobre a decisão de Jair Bolsonaro sobre o seu candidato para 2026. Tarcísio era colocado como principal nome para encabeçar a disputa presidencial do ano que vem, com o apoio do ex-mandatário, e a aliança com republicanos era dada como certa. Indagado pelo O Globo se foi surpreendido pelo anúncio feito por Flávio, Marcos Pereira disse, não fui comunicado, fiquei sabendo pela imprensa. E é de um partido importante, né? Havia inclusive uma disputa ali para ver se Tarcísio sairia mesmo pelo Republicanos ou então se migraria para o PL, como gostaria Valdemar Costa Neto, né? Afinal de contas somos o maior partido, então com a Federação União Brasil e
PP, progressistas, não se considera federação. Mas partido individual, maior partido, então a gente precisa ter o candidato. Né? E, por enquanto, não. Né? Eu vou deixar o Eduardo para daqui a pouco, meninos. Vamos para o líder do PL. O que foi que disse o líder do PL sobre a indicação? Líder do PL no Senado, Carlos Portinho, reagiu à notícia da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Ao Metrópolis, ele afirmou: Flávio é preparado, é Bolsonaro, reeditar Lula versus Bolsonaro. O eleitor sabe o que esperar. A comparação entre governos inspira dias melhores para o Brasil. Não, a comparação entre governos é sensacional. Se for a comparação entre governos, vai ser uma beleza. Né?